Karma, lei de karma. Você conhece, entende, sabe o que é? E o karma amoroso, já ouviu falar? Pois hoje, nesse vídeo, você vai entender alguns conceitos de karma amoroso, de karma de vidas passadas. Então se liga, fica com a gente até o final e já deixa o seu joinha. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. O termo karma é uma adaptação do termo sânscrito karman, vem da raiz, e kr, que significa fazer, agir. Karma é uma ação com um fim em si mesma, um conjunto de ações realizadas no pensamento, no corpo, na palavra e no espírito de um indivíduo. Por isso, o karma é uma ação universal, considerada por muitas pessoas uma justiça celestial. Ela é o equilíbrio de energias. Mas vamos conhecer um pouquinho a história do karma. Os princípios do karma se desenvolveram dos Upanishads védicos, porém eles foram se dissipar só no século XIX pela sociedade teosófica e desenvolvidos pelas filosofias da nova era de hoje. O karma surgiu nas religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e o jainismo. Porém, cada religião aí vai ter o seu conceito próprio de karma. E karma se escreve com C ou com K. Karma e karma, independente da forma de escrita, são a mesma coisa. O que vai mudar é a letra inicial. A forma correta, de acordo com a língua portuguesa, seria escrever karma com C. Porém, muita gente utiliza a escrita estrangeira e por isso escreve karma com K, que geralmente é a forma que encontramos a palavra quando pesquisamos. Mas agora que você já sabe o que é karma e como é que se escreve, eu vou te falar o que foi o karma dentro das religiões. O karma é um princípio no qual muitas religiões orientais se baseiam, como eu já falei anteriormente. E mesmo o conceito de karma sendo único, cada religião vai ter as suas versões e interpretações. E agora vamos conhecer o karma dentro do budismo. Karma é o conceito segundo o qual uma ação íntegra origina um ou mais renascimentos positivos. Já no hinduísmo, o karma está relacionado ao próprio kármico de Sara, estando ligado aos caminhos que conduzem à libertação do ciclo do renascimento. E no jainismo, a libertação das impurezas do karma podem ser alcançadas com a conduta correta. Percebam aí que, apesar de terem suas variantes diferentes, todas vão possuir um conceito único de karma. Mas você sabia que o karma veio aparecer na física quântica? Pois é, na física quântica, karma é uma ordem subjacente às coisas materiais. Ou seja, é uma força não aleatória que entrelaça o todo e o organiza. Com a experiência da dupla fenda que foi realizada há mais de 200 anos atrás, a física provou que o karma é uma coisa autoimposta e que é a causa e efeito. Com isso, surgiu então a famosa lei do karma. O karma ele não é apenas a causa e o efeito. Ele vai ser uma energia que usa desse princípio para se manifestar. A lei do karma fala então que toda ação vai gerar uma geração. Ou seja, todo o bem que você propagou vai voltar para você, assim como todo o mal que você fez na sua vida também vai voltar para você em algum momento. Tem uma frase muito conhecida que é: a gente colhe o que planta, que fala exatamente disso. Se você propagou o mal, ele retorna para você, assim como se você tiver propagado o bem. Então, há pessoas que acreditam que vivemos sempre sobre o efeito do karma e que tudo que fazemos em nossa vida, em algum momento, vai voltar para a gente. E por isso, seria então uma justiça celestial. Mas você sabia que além de lei, do que é o karma e do karma na religião, existem tipos de karma? Pois é,
E é sobre isso que a gente vai falar agora, então não sai daí. Como as religiões têm os seus princípios de karma, a física tem a sua teoria e as crenças populares também desenvolveram seus próprios conceitos. Alguns tipos de karma foram surgindo para poder englobar tudo isso. E o primeiro tipo de karma que nós vamos conhecer é o karma individual. É o fruto das escolhas que fazemos e das ações que tomamos, que consequentemente terão um efeito em nossas vidas. Nesse caso, o indivíduo atrai para si mesmo aquilo que ele propagou, o resultado das suas próprias ações. O famoso colhe o que plantou. E para ficar um pouquinho mais fácil de entender o que é o karma individual, vamos para um exemplo. Se você prejudicou alguém, você será prejudicado por uma outra pessoa mais para frente. Ou seja, você prejudicou alguém, em algum momento também será prejudicado, e isso é o karma individual, a ação e a reação. Temos também aí o karma familiar, e esse modo ele vai se referir às famílias que estão o tempo todo em conflitos, aonde a paz e a harmonia é um pouco difícil de reinar. O karma familiar é a transmissão de padrões de geração para geração, dando um caráter mais coletivo. Esse tipo de karma traz uma carga maior de crenças e emoções. Um exemplo disso é uma família que, apesar de se amar muito, briga o tempo todo e nunca consegue passar um evento sem a presença de algum conflito. E karma coletivo, você já ouviu falar sobre isso? Pois ele existe e ele está relacionado a um grupo social ou uma nação resultante da soma de consequências individuais. Um exemplo disso seria o Brasil no período de colonização, que teve aí a tradição escravista. Mas além desses karmas que já foram citados, também existe o karma de vidas passadas. Esse tipo de karma ele vai estar mais ligado a pessoas que acreditam em vidas passadas e vai se referir aos erros que já foram cometidos. Exemplo disso é um pai que abandonou seu filho numa vida passada, pode acabar sendo abandonado nessa vida, ou seja, esse pode ser o karma dele. Essa forma de karma é uma evolução do espírito, porque assim você consegue aprender de fato com os seus erros. E agora vamos falar de um tipo de karma que chama bastante atenção. Talvez um dos mais estudados e um do que as pessoas têm mais curiosidade, que é o karma amoroso, o karma nos relacionamentos. Esse tipo de karma pode ou não estar relacionado a vidas passadas. A característica de um relacionamento kármico consiste no fato de que os parceiros carregam emoções não resolvidas dentro de si, podendo ser de vidas passadas ou não, como culpa, medo, dependência, ciúme e possessão. O karma amoroso vai então falar que por conta dessa carga excessiva de emoções, você vai acabar refletindo esses comportamentos em um outro relacionamento. Exemplo seria na infância, você viu muito seu pai trair sua mãe. Por conta disso, você acaba desacreditando do amor e passa a ser aí uma pessoa ciumenta e possessiva. Já no caso de vidas passadas, o karma irá fazer com que você reencontre a pessoa do seu antigo relacionamento para assim resolver as questões que ficaram pendentes. E para finalizar os tipos de karma, eu vou te falar um dos tipos menos conhecidos, que provavelmente você aí nunca ouviu falar se você não é muito ligado em karma, que é o karma planetário. Pois é, esse tipo de karma fala dos efeitos que geram no planeta, ou seja, as consequências por conta das decisões individuais ou coletivas. Exemplo disso são as bombas atômicas e como elas refletem no nosso planeta, decidindo então o desfecho da vida no globo. Pois é, pessoal, existem vários tipos de karma, mas você deve estar se perguntando aí como é que você faz para equilibrar o seu karma. Calma, que eu vou te dar agora algumas dicas para isso. Uma das formas mais indicadas para você equilibrar o seu karma é fazer meditação, pois através dela você vai conseguir ficar em silêncio e se ouvir de fato e entender o que é que está pesando na sua vida. Outra dica é procurar manter-se calmo em situações adversas e tentar aprender com elas. Você também pode começar a evitar julgar os outros
e passar a se colocar no lugar deles, ou seja, praticar sua empatia, para dessa forma equilibrar o seu karma. Outra dica é você concentrar sua atenção em coisas positivas, em ações positivas que vão lhe dar um bom retorno espiritualmente e emocionalmente, bem como começar a praticar o perdão, pois essa é uma forma de libertar o seu karma de vidas passadas. Existem várias outras dicas, então se você se interessa por esse assunto, vale a pena dar uma pesquisada nele. Mas agora vamos entender a diferença de karma e dharma. Você já ouviu falar dessa outra palavra? Entende o que é que significa? Sabe diferenciar ambas? Pois se não, vai saber agora. O karma, como já havíamos dito, é uma reação do universo em relação àquilo que a pessoa faz em toda a sua existência. É uma lei de ação e reação, onde se colhe aquilo que se planta. Já o dharma é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que mantém elevado. No budismo, o dharma diz respeito aos ensinamentos do Buda e é uma espécie de guia para a pessoa alcançar a verdade e a compreensão da vida. O dharma também aparece no yoga e é a essência da existência baseada na verdade. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro a diferença de karma e dharma. Mas se você não entendeu a diferença ou se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar aquele joinha, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e se inscrever aqui no canal. Esse foi o vídeo sobre karma. Eu espero muito ter ajudado vocês e ter matado a curiosidade de algumas pessoas sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo!